Olá, meu nome é Isabela, eu sou enfermeira, graduada pela FUNOST em 2013. Sou enfermeira de estratégia de saúde da família, trabalho na atenção primária à saúde. Sou especialista em saúde da família pela Unimontes e impactos da violência na saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública, pela Fiocruz do Rio de Janeiro. Atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação em cuidado primário em saúde. Hoje eu vou falar para vocês sobre a abordagem do ACS na adesão das mulheres, das usuárias da estratégia de saúde da família, as mulheres, à realização do exame de prevenção, que é o corpo citológico. Eu já falar um pouquinho dos desafios que nós encontramos, dos percalços que levam essas mulheres à não adesão da realização do preventivo do câncer do colo do útero. Hoje nós vamos utilizar uma referência ótima do Ministério da Saúde, que é uma cartilha que fala sobre a exposição da mulher e o câncer do colo do útero. É uma cartilha elaborada pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Ministério da Saúde. Então, gente, o câncer do colo do útero é um problema de saúde pública mundial. No Brasil, ele atinge principalmente mulheres com maior dificuldade no acesso ao serviço de saúde. Então, apesar de ser um câncer frequente, suas lesões iniciais podem ser identificadas pelo teste do Papa Nicolau, que é o exame de preventivo. E quando elas tratadas precocemente, a gente consegue evitar o surgimento da doença, o surgimento desse câncer. Então, essa cartilha vai trazer para a gente informações sobre a população, para a gente conhecer melhor esse câncer, o que causa esse câncer, as formas de enfrentamento ao longo da história, até os dias de hoje, que a gente pode estar fazendo na equipe de saúde, pela equipe de saúde, para a promoção da saúde dessa mulher e a prevenção dessa doença. Por isso a gente vê a necessidade de se conhecer, porque quando a gente tem informação sobre a doença, sobre os números, quais são as dificuldades que essas mulheres têm no acesso ao serviço de saúde, a gente consegue realizar uma abordagem mais adequada a essas mulheres, orientando-as para procurar o serviço de saúde e realizar esse exame. Então, pensando nisso, quantas mulheres elas adoecem e morrem de câncer de colo do útero no Brasil? Então, gente, a cada ano são diagnosticadas em torno de 17 mil casos novos de câncer do colo do útero nas mulheres do nosso país. No norte, é o tipo de câncer mais comum nessa região. Muitas pessoas vivem em áreas rurais, e principalmente ribeirinhas, e em grande território. Então, esse território vasto, grande, ele vai dificultar o acesso do agente comunitário de saúde, dos profissionais de saúde a essas mulheres, e também vão dificultar o acesso dessas mulheres ao serviço de saúde. Então, na região sul, a gente já traz outro contexto. Na região sul e sudeste, essas doenças, elas vão ocupar a quarta e a quinta posição, que é o câncer do colo do útero, sugerindo uma melhor organização dessas ações de controle na prevenção dessas doenças ao longo dos anos, na verdade. Uma boa notícia é que a mortalidade, que é o número de óbitos por câncer do colo do útero, ele deve diminuir em alguns locais do nosso país, especialmente nas capitais como... eles têm uma adesão eficaz, uma busca ativa eficaz dessas mulheres. Gente, quando eu falo uma busca ativa eficaz, não estou falando que os ACS das cidades pequenas, das que têm difícil acesso, também não sejam eficazes, mas assim, a dificuldade do acesso em ter que atravessar um rio, em ter que pegar uma balsa, em ter que pegar um bote, um barco para conseguir chegar até essa usuária, ela vai dificultar, sim, a adesão das usuárias à realização desses exames. Então, pensando nas questões relacionadas a mulheres que vivem nos locais desenvolvidos, nas grandes cidades, a gente consegue ter até mais informação. Isso é até um contexto que quando a gente consegue pesquisar sobre o assunto relacionado à adesão da prevenção do câncer do colo do útero, a gente verifica que mulheres que moram em cidades grandes, mulheres que têm um nível socioeconômico maior,
principalmente que tem mais informações, elas têm mais acesso, elas têm mais adesão à realização do câncer do colo do útero. Uma vez que nós profissionais de saúde enfrentamos já os fatores de risco relacionados às usuárias e ainda temos essa dificuldade no acesso de chegar até essas usuárias, a gente vai ter uma menor adesão. E isso às vezes nem é relacionado ao serviço, à busca ativa, mas sim esses percalços, essas barreiras que são encontradas por nós profissionais da área da saúde, por vocês agentes de saúde, na busca ativa dessas mulheres. Então, uma notícia boa é que a gente vai conseguir reduzir esses índices de câncer do colo do útero, principalmente nas capitais, devido ao acesso dessas mulheres às unidades básicas de saúde, que hoje estão bem centralizadas. Todas as estratégias da família, principalmente nos grandes bairros, nos bairros, elas são bem localizadas, são centralizadas, elas são de fácil acesso. Então, a gente consegue ter uma maior adesão dessas mulheres à prevenção do câncer do colo do útero, que faz uma busca ativa dessas mulheres, elas também conseguem ter mais informação sobre a doença e assim elas vão conseguir aumentar a adesão delas ao preventivo. Barreiras, elas são citadas por vários pesquisadores, que eles são um grande dificultador no acesso, na adesão dessas usuárias ao serviço de saúde, no acesso dos ACS a essas usuárias. Vários fatores, eles são associados a essa dificuldade, à adesão dessas mulheres. Então, para a gente entender um pouquinho mais o câncer do colo do útero na história, no passado, gente, o câncer era visto como uma doença que afetava principalmente a população feminina, em função da maior percepção dos cânceres femininos, principalmente como o câncer de mama e o câncer do colo do útero. O câncer de mama, ele já era mais fácil de identificar, enquanto o câncer do colo do útero era conhecido pelos seus sintomas nos estágios mais avançados, como fortes dores na região abdominal, sangramento vaginal, odor desagradável na região vaginal. Então, o câncer de mama, ele já tinha uma certa facilidade na sua identificação. As mulheres conseguiam identificar esse câncer de mama através de nódulos mamários, alteração na cor da pele, alteração de secreção mamária, engurgitamento mamário. Então, esses sinais e sintomas característicos do câncer de mama, eles eram presentes na doença, era mais fácil de identificar do que o câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, ele manifestar sintomas em algumas mulheres nos estágios mais avançados. Então, nos últimos 100 anos, os avanços no conhecimento científico, o câncer do colo do útero passou a ser associado a fatores como aspectos morais, como fatores socioeconômicos, e isso relacionado à nossa história. Então, a partir dos anos 1970, nos movimentos de mulheres, eles intensificaram, gente, a luta pela atenção à saúde. Quando a gente pensa em luta pelos direitos da mulher, a gente não vai pensar só em luta de voto, direito de ter um trabalho digno, ter um salário digno. Essas lutas das mulheres também relacionadas à assistência à saúde, à prevenção de doenças, à promoção da saúde, à garantia de direitos. Então, a gente conseguiu enfrentar esse preconceito relacionado a essas doenças femininas, como, por exemplo, o câncer do colo do útero. A gente tem imagens aqui relacionadas a manifestações do Dia Internacional da Mulher, falando sobre os direitos das mulheres, e aqui a gente também tem o nascimento de Vênus, que é a deusa romana vinculada ao amor e à fertilidade, que é uma pintura do italiano Sandro, em 1483, que fala sobre os cuidados das mulheres, a mulher em si, os direitos da mulher. Assim, a gente consegue perceber que o preconceito relacionado às mulheres já vinham de muito antes. Então, assim, dos fatores relacionados à causa do câncer, as dificuldades que essas mulheres já enfrentam, as barreiras que nós, profissionais de saúde, encontramos para tentar reduzir esse número de incidentes, né, são complexas. Então, por isso, gente, a necessidade da gente conhecer a fundo a história dessas mulheres,
reconhecer a história da luta pelos nossos direitos, nós como mulheres, como profissionais da área da saúde, como pessoas que são os protagonistas, porque nós, profissionais da área de saúde, vocês, ACS, vocês são protagonistas na história de saúde, na promoção de saúde, na prevenção de doenças. Uma vez que para a gente conseguir encontrar essas mulheres, para a gente conseguir chegar até elas, quantas vezes a gente não tem que sair da nossa unidade básica de saúde, enfrentar o sol quente, quando a gente pensa no norte, né, quando a gente fala que por que o maior número de câncer está na região norte? Pensa nos percalços de ter que atravessar um rio, de ter que atravessar de balsa, isso quando tem um barco, isso quando tem uma balsa. Então, é compreensível essas dificuldades, também tem que ser mais assistidas de perto, para que a gente consiga encontrar soluções viáveis para diminuir o número dessas incidências. E a partir do momento que a gente entende como que funciona o contexto histórico na busca por conhecimento, para que a gente consiga orientar essas mulheres, é o que vai trazer para a gente a importância da realização do exame de prevenção do câncer do colo do útero. Nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem que entender como que funciona a doença, a gente tem que entender como funciona a parte anatômica, a gente tem que entender as dificuldades, as barreiras que essas mulheres elas passam, quais são os fatores de risco que a gente consegue encontrar quando a gente pensa em saúde feminina, quando a gente pensa em promoção da saúde da mulher, em prevenção de doenças. A gente tem que pensar em estratégias. Nós, como profissionais da saúde, quando a gente fala na área da enfermagem, a gente fala que a gente é muito inovador, a gente é muito criativo, o que a gente tem que fazer para conseguir buscar essas mulheres, para conseguir abordar essas mulheres. Como enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, tínhamos que fazer mutirões, como acontecem hoje mutirões, sim, e como que esses mutirões a gente vai conseguir alcançar um número eficaz de mulheres. É interessante a gente contar essas histórias, porque assim, a gente vai pensar nesses fatores de risco, a gente vai pensar nas barreiras de adesão à realização do preventivo, a gente vai conseguir traçar estratégias. Então, qual que é a barreira que me impede de conseguir chegar até essa usuária e o que eu posso estar fazendo para solucionar? Qual parte da equipe multiprofissional pode me ajudar nesse contexto? O que a gestão pode fazer para conseguir me auxiliar nessa demanda, para que eu consiga alcançar, pensando, gente, também que quando a gente fala em prevenção do câncer do colo do útero, sobre o câncer do colo do útero, a gente também tem que pensar que esse exame ele faz parte dos indicadores do Previne Brasil. A gente pensa, sim, em alcançar as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, mas a gente também tem que pensar que, a partir das metas que a gente conseguir alcançar, a gente vai conseguir identificar mulheres que tenham, sim, lesões pré-cancerígenas, que se a gente conseguir orientar, conseguir repassar essas informações para essas mulheres sobre a prevenção, ela vai procurar o serviço de saúde na data adequada, na data agendada, a gente vai conseguir coletar o material, a gente vai conseguir identificar qualquer alteração que tiver e vai conseguir encaminhar essa mulher para um serviço especializado, se necessário, ou marcar um retorno se não tiver nenhuma alteração. Então, é importante a gente estar, sim, saber como que funciona o exame de preventivo, é importante saber quais são as barreiras existentes, do contexto histórico, das lutas que a gente, como mulher, como profissional da área da saúde, a gente passou para conseguir alcançar esses objetivos que a gente hoje tem. E por que a gente tem as metas? Justamente para diminuir o número de incidência. Quando a gente fala em metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, a gente não pensa só na parte da bonificação, a gente não pensa nessas questões, a gente pensa em quantas mulheres a gente vai conseguir diminuir as chances delas vir a óbito por causa de um câncer do colo do útero. Então, pensando-se nisso, a gente vai ter o que se pensava sobre a doença. Então, por muito tempo, gente, o câncer do colo do útero, ele foi associado à imoralidade e a excessos sexuais, que, de certa forma, se a gente for pensar nos fatores de risco do câncer do colo do útero, até que faz sentido. Então, alguns médicos acreditavam que as mulheres mais pobres, que viviam nas cidades que eram mais afetadas do que aquelas que viviam no campo,
Também se pensava que mulheres com baixos níveis de higiene corporal eram mais propensas a desenvolver a doença. Até que se a gente for pensar, um dos fatores de risco que vai causar, por exemplo, a contaminação, ou eu entrar em contato, ou qualquer mulher entrar em contato com o HPV, é sim a questão do número de parceiros. Mulheres que têm mais parceiros, elas têm mais chances de contrair uma IST, se ela não se prevenir. Mulheres que iniciam atividade sexual mais cedo. Mulheres que iniciam atividade sexual mais cedo, ela vai ter mais chances de ter mais parceiros e, consequentemente, ela vai ter mais chances de contrair um HPV. Então, a questão da higiene. A higiene, acredito que é muito relacionada à questão do odor, dor em baixo ventre, sangramento, que também vai entrar. E lembrando também que o autocuidado em si, ele é vida, né? As orientações de autocuidado, elas já são repassadas na consulta da enfermagem. Quando a gente marca uma prevenção do câncer do colo do útero, a gente consegue repassar essas informações relacionadas à higiene pessoal que a gente passa para todas as mulheres na consulta de enfermagem, que é bastante interessante. Por exemplo, principalmente quando você é um agente de saúde, você não sabe como abordar uma paciente que está com algum problema de infecção sexual transmissível, agendando a consulta com o médico, com a enfermeira, a gente consegue passar essas orientações de autocuidado e também relacionadas à prevenção do câncer do colo do útero. A questão da baixa escolaridade, do nível socioeconômico, isso aí já está comprovado que eles vão sim incidir em mulheres que são que estão nesse patamar de escolaridade baixa, nível socioeconômica baixa, porque, querendo ou não, elas vão ter uma diminuição no processo de formação. Elas não vão compreender, elas não vão ter um acesso às informações relacionadas à prevenção do câncer do colo do útero, quanto mulheres que são estudadas, né? Quando eu falo estudadas, mulheres que sabem ler, por exemplo, mulheres que compreendem, que têm interpretação. Então, mulheres que têm uma vida socioeconômica mais alta, elas vão ter mais acesso à informação, elas vão conseguir absorver até as informações melhores do que as mulheres que não têm um nível socioeconômico tão elevado. Já outros médicos também imaginavam, gente, que a maior ocorrência do câncer do colo do útero era entre mulheres pobres, que devia ser o maior número, por exemplo, que tinha mulheres que tinham bastante gestações, mulheres que não têm assistência médica adequada. Isso aí é com certeza, né? Porque quando a gente pensa em assistência médica, se a mulher não tem acesso ao serviço de saúde, então a chance dela ter a doença, contrair a doença e não saber o que se é uma doença grave ou não, então a chance dela desenvolver o câncer do colo do útero é muito maior, porque a gente entende que mulheres que procuram serviço de saúde, elas vão ter um diagnóstico precoce, por isso a importância. Eu acredito que como profissional da área da saúde, e vocês da CS, como profissionais da área da saúde, devem explicar essa importância de se procurar o serviço cedo, de ir até o serviço de saúde. Por quê? Porque se por acaso ela tiver com um diagnóstico de câncer do colo do útero, se ela estiver com uma lesão percussora no início, a gente vai conseguir fazer a intervenção e evitar que essa mulher venha desenvolver um câncer em estágio avançado. Então, por isso a importância de orientar essas mulheres para que elas venham procurar o serviço de saúde mais cedo possível, ou seja, façam o exame sem queixa, querendo ou não, o câncer do colo do útero em algumas mulheres, elas não vão manifestar sintomas e com isso vai diminuir a adesão delas. Então, por exemplo, se eu não estou sentindo nada, elas não vão procurar o serviço de saúde. Infelizmente, a maioria das mulheres, elas só procuram um serviço de saúde quando elas já estão em estágio avançado, que não é o interessante para nós como profissionais. Porque uma vez que a gente só consegue encontrar essa mulher, ter acesso a essa mulher, quando ela já está em estágio avançado do câncer, a gente tem que pensar também no custo-benefício, em relação a mais gastos. É mais fácil eu, como profissional da área da saúde, realizar uma prevenção do câncer do colo do útero, fazer a coleta, analisar o material, né, no laboratório e receber um resultado positivo ou negativo, do que essa mulher ter que passar, gente, por uma quimioterapia, por uma radioterapia, por uma esterectomia. Então, assim, a gente tem que saber dessas informações para a gente conseguir convencer essas mulheres, né, realizar a promoção da saúde, para que elas consigam vir até o serviço de saúde e entender qual que é a probabilidade
se ela não realizar o cuidado adequado, se ela não prevenir antes dela desenvolver um câncer e depois a gente tem que trabalhar com a reabilitação. Claro que o serviço de saúde está aí para trabalhar a promoção da saúde, para trabalhar a prevenção de doenças, para trabalhar a questão da reabilitação, né? Mas a gente não quer que esse paciente chegue na reabilitação, a gente quer que essa paciente ela tenha informação sobre a doença, que ela vá fazer sua prevenção. Espera-se que nesse resultado, né, se for descoberto precocemente, a gente trate, e que ela volte depois para um resultado negativo e depois venha para o retorno. Então, por isso é importante da gente orientar. Quanto mais cedo a gente descobrir o diagnóstico, nós como profissionais da área da saúde, mais chances a gente tem de diminuir as incidências de óbitos, né, por causa dessa doença. A gente tem alguns quadros relacionados a os níveis de mulheres. Aqui tem uma imagem do quadro sobre prostitutas da época, né? Que se imaginava que naquela época mulheres que tinham vida promíscua, elas desenvolviam mais, tinham mais chances de ter um câncer do colo do útero. E aqui tem uma imagem sobre os retirantes, que retrata a pobreza, né? Então, mulheres mais pobres naquela época eram tidas como mulheres que tinham mais chance também de desenvolver o câncer do colo do útero. Então, quando a gente pensa nessas barreiras, nesse preconceito, na história do câncer, no preconceito relacionado a mulheres promíscuas, as mulheres pobres, a gente vai também ter avanços, né, no serviço de saúde relacionados ao diagnóstico dessa prevenção, das técnicas para diagnosticar e tratar essas lesões, esse câncer. Então, durante muito tempo, a medicina não tinha ferramentas para identificar o câncer do colo do útero, tampouco para sua prevenção ou cura. As mulheres, elas que conseguiam ser diagnosticadas tinham como única alternativa naquela época a cirurgia de retirada do útero, que era em condições, gente, de elevado risco, visto que a gente não tinha as normas de biossegurança, as condições cirúrgicas adequadas, né, que hoje a gente tem com os avanços das técnicas de asepsia, de antisepsia, de esterilização que a gente tem hoje. Em 1888, nos Estados Unidos, a médica Mary Amanda Dixon foi a primeira profissional a realizar a retirada do útero, que é a histerectomia. Já em 1920, o médico alemão ele criou um instrumento para visualizar o útero, que foi chamado colposcópio, que a gente conseguia ver pequenas lesões no colo do útero. Já em 1941, o médico grego, que foi o George Papanicolaou, que aí a gente conseguiu o nome do Papanicolaou, que é chamado de prevenção. Lembrando, gente, que a prevenção do câncer do colo do útero, a gente pode ser chamada por vários nomes. A gente que é profissional da área da saúde, os acessos escutam muito prevenção do câncer do colo do útero, escuta o nome Papa Nicolau, a gente escuta colpocitológico, citocologia oncótica. Então, em 1941, Papa Nicolau, né, que a gente conseguiu o nome, ele observou que nas células retiradas do colo do útero era possível ver as lesões potencialmente cancerígenas. Então, essa técnica, ela permitiu identificar doenças nas mulheres sem síndrome, por exemplo. Graças a Papa Nicolau, a gente conseguiu identificar as lesões cancerígenas em mulheres que não tinham sintomas. Então, com o avançar dos anos, com o avançar das décadas, a gente conseguiu ter avanços relacionados a essa doença, a prevenção, e assim a gente conseguiu diminuir esses índices de óbito, esses índices da doença, e a gente conseguiu ter grandes avanços relacionados à ciência na prevenção do câncer do colo do útero, diminuindo, gente, até o número de óbitos. Se a gente for pensar, a mulher, ela em 1800, ela ia ter um óbito por causa do câncer do colo do útero, que não foi tratado, que não tinha cura naquela época. A gente não tinha tantos avanços quanto a gente tem hoje, que a gente sabe que hoje uma mulher, se ela tiver lesão cancerígena, ela pode ter a cura, né? A gente consegue fazer um tratamento adequado para essa mulher e conseguir diminuir as chances dela desenvolver
dela desenvolver um câncer em estágio avançado e diminuir as chances dela vir a óbito. Então, antigamente as mulheres tinham mais chances de morrer por causa de um processo infeccioso do que por causa do câncer, se a gente for imaginar. Porque se antigamente a gente não tinha as técnicas de asepsia, antisepsia, esterilização, se essa mulher pegasse a infecção, ela ia morrer de infecção e não de câncer do colo do útero. Mas graças a Deus e à ciência, a gente conseguiu ter avanços que hoje eles contribuíram significativamente para a saúde da população feminina e de tantos outros usuários do serviço de saúde. Então, gente, a gente tem também que conhecer a anatomia desse sistema reprodutor feminino para a gente entender como que funciona e aonde que esse tumor, né, essa lesão cancerígena, ela vai atingir. Aqui a gente tem uma demonstração nessa imagem que mostra o sistema reprodutor feminino, o endométrio, que é o tecido que recobre o útero. Quando a gente pensa em período menstrual, ele vai ser o tecido que vai descamar e ele vai sair na menstruação, né? Ele vai ser expulso na menstruação e vai se criar um novo tecido. Então, a cada período menstrual, ele vai se renovando, ele se descama. A gente tem as trompas de Falópio ou tubas uterinas. Logo abaixo, a gente vai ter os ovários, que são responsáveis pela produção do óvulo. A gente vai ter mais abaixo, após o útero, na entrada do útero, na saída, né? A gente tem que pensar nesse fator, que o colo do útero ele fica na região aqui mais abaixo, próximo da região do canal vaginal. Mais abaixo aqui a gente vai ter a vulva. Então, o que é o câncer do colo do útero? Ele é um tumor que se desenvolve na parte inferior do colo, chamada, na parte inferior do útero, chamada de colo. E pode invadir os outros órgãos. Então, o colo do útero, ele fica no fundo da vagina, ele tem uma pequena abertura, que é por onde sai o bebê, por onde sai o sangue menstrual, por onde entram os espermatozoides. Aqui vocês estão vendo a abertura, que é o canal vaginal. Por aqui também, gente, se a gente for pensar também na questão do HPV, que é o papilomavírus humano, a mulher ela tem relação sexual, então esse colo do útero, querendo ou não, ele vai ficar mais próximo do canal vaginal, mais próximo da região da vagina, ele vai ter contato com o órgão genital masculino. A mulher que tem relação sexual sem camisinha, ela fica mais propensa a contrair esses tipos de vírus, e então o colo do útero é o primeiro a receber qualquer tipo de contato. Quando a gente pensa, por exemplo, na administração de medicamentos por via intravaginal, na relação sexual. Então, o colo do útero é, de certa forma, uma parte do corpo que ela fica mais exposta devido a atos de relação sexual. Então, o câncer do colo do útero pode crescer lentamente e silenciosamente por até 10 anos ou mais de 10 anos. Então, é uma doença, gente, que é silenciosa. Por isso, a necessidade de se fazer a busca ativa dessas mulheres, de trazer elas até a unidade básica de saúde, de passar essas informações para elas, de quanto mais cedo a gente procurar o serviço de saúde, mais precocemente a gente consegue diagnosticar qualquer alteração cancerígena e a gente consegue fazer o tratamento dessa mulher, e a chance dela desenvolver um câncer em estágio avançado, a chance dela vir a óbito por causa de um câncer é muito menor. Então, é um câncer que tem chance de cura, de você, como profissional da área da saúde, deve orientar isso para a sua usuária, cadastrada na sua área, tirar as dúvidas dela relacionadas ao câncer do colo do útero, explicar até parte da anatomia, por isso que a gente tem que entender da parte de onde é que é afetada, pensando também nos fatores que vão levar ao câncer do colo do útero, que pode ser câncer do colo do útero quando a gente pensa em dor embaixo do ventre, quando a gente pensa em dor, né, no pé da barriga, a gente fala embaixo do ventre, quando a gente pensa em odor desagradável, mulher com corrimento, que a gente chama de leucorreia, mulher com sangramento vaginal, claro que pode ter outros sintomas, a gente pode pensar no ANDIP, que é doença pélvica, né? A gente pode pensar uma doença inflamatória pélvica, a gente pode pensar em outras doenças que também podem causar dor embaixo do ventre, que pode causar sangramento,
corrimento, né, que é a leucorreia. Sim, tem outras doenças, sim, tem várias infecções sexualmente transmissíveis que também vão causar essas alterações. Mas quando a gente pensa nas infecções sexualmente transmissíveis, a gente vai pensar, nossa, se a minha usuária se a minha usuária procurar o serviço de saúde, realizar a prevenção, se ela tiver com qualquer tipo de infecção sexual transmissível, a gente vai conseguir fazer o tratamento dessa doença na unidade básica de saúde. Tanto o enfermeiro quanto o médico, eles têm essa autonomia de realizar o tratamento, de realizar a orientação sobre as formas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né, de infecções sexualmente transmissíveis, como a gente chama hoje. Então, por isso a importância de vocês, ACS, fazerem a busca ativa dessas mulheres e passarem para elas as informações relacionadas à prevenção do câncer do colo do útero, o que é o tumor, como que ele se desenvolve, em qual parte do nosso corpo que ele afeta, quais são os sintomas que podem ser câncer do colo do útero, passar as informações relacionadas a se eu fazer a prevenção precocemente, eu posso descobrir esse câncer, eu posso ter um tratamento adequado, sabe? E não precisar fazer uma quimio, fazer uma radioterapia ou fazer uma esterectomia. Aí vai depender muito da conduta médica no momento, né? Dependendo do diagnóstico dessa mulher. Mas assim, quanto mais cedo essa mulher procurar a unidade básica de saúde, mais chance a gente vai conseguir de diminuir a incidência de óbitos no nosso país e o número de cânceres, né? Então, gente, a doença, ela começa a ser mais frequente na faixa de 30 a 39 anos. E ela se torna ainda mais comum de 50 a 60 anos. Lembrando que a gente faz a busca ativa dessas mulheres para fazer a prevenção dos 25 aos 64 anos. Mas, porque, querendo ou não, é a faixa etária que mais acomete o câncer do colo do útero, né? Se a gente for pensar nesses fatores relacionados. Mas isso não desobriga o ACS de fazer a busca ativa daquelas mulheres que já iniciaram a atividade sexual, né, precocemente. Porque, querendo ou não, a gente tem um índice, a gente tem um fator, a gente tem um número prevalente que se desenvolve esse câncer do colo do útero, mas a gente também tem que pensar que mulheres que iniciaram a atividade sexual, que tem 20, que tem 18, que tem, bora falar, 15 anos, né, adolescentes também, elas também têm que ter informação sobre essa doença, elas também têm que entender que o HPV, ele pode causar o câncer do colo do útero e como ele é transmitido por via sexual, uma das vias de transmissão dele é a via sexual, é interessante que vocês, a agência comunitária de saúde, repassem essas informações para as usuárias da sua área de abrangência, para que a gente consiga fazer essa busca ativa dessas mulheres, trazendo elas até a unidade de saúde para a gente conseguir descobrir mais precocemente qualquer alteração que venha surgir. Por isso é importante a gente entender como é que funciona a questão da anatomia. Claro que cada profissional, ele tem a sua conduta, ele tem a sua abordagem, mas isso não desobriga nós, como profissionais da área da saúde, de saber dessas informações básicas para repassar aos nossos usuários do serviço de saúde. Pensando-se no HPV, que é dos vírus que eu citei bastante, e o câncer do colo do útero, o câncer do colo do útero é causado por uma infecção persistente causada pelo papiloma vírus humano, que é o HPV. Ele é um vírus, gente, transmitido sexualmente, muito comum em homens e mulheres, com cerca de 80% das mulheres que são sexualmente ativas, elas são contaminadas com esse vírus em algum momento da vida. Então, essa infecção, na maioria das vezes, não causa nenhum sintoma e é eliminada naturalmente pelo nosso organismo. Já em alguns casos, o vírus permanece no organismo e após vários anos poderá causar uma lesão pré-cancerígena, chamada lesão percussora do câncer do colo do útero. Se não tratada, ela poderá evoluir para o câncer. Então, existe cerca de mais de 200 tipos de HPV, mas só alguns vão causar o câncer, que são os tipos 16 e são os tipos 18. Então, o que pode aumentar o risco, essa parte é de suma importância, a gente ter ciência e saber o que vai causar
esse risco de contaminação pelo HPV e a permanência da infecção pelo HPV. Então, como eu já tinha falado anteriormente, volto a falar, ter vários parceiros sexuais vai aumentar a chance de você contrair o HPV. A multiparidade também vai entrar, mulheres que têm muitos filhos também vai incidir para que ela venha ter mais chances de contrair o HPV, a baixa imunidade, então a defesa do organismo, né, desse paciente, a causa de doenças como lúpus, como AIDS, o uso de medicação imunossupressora pode também favorecer essa contaminação e até a persistência do HPV no organismo dessa mulher. Fumar, usar pílulas anticoncepcionais por mais de 5 anos também pode contribuir para a permanência da infecção pelo HPV. Então, a maioria das mulheres, gente, e a maioria das infecções por HPV com menos de 30 anos, ela regride espontaneamente. Ao passo que acima desta idade, aí vai acontecer uma persistência mais frequente, na verdade. Então, mulheres com 30 anos, elas vão ter uma menos incidência do HPV, já mulheres com mais de 30 anos, elas vão ter uma maior incidência desse número de infecções pelo HPV. Chegamos na parte que é super interessante, que fala sobre as formas de prevenção, se é possível prevenir o câncer do colo do útero. Como profissional da área da saúde, eu falo que sim, né? Nós somos profissionais da área da saúde, a gente tem que saber as formas de prevenção existentes. Uma das prevenções existentes é a vacina contra o HPV. Antes do início da atividade sexual, então o ministro da Saúde, ele fala que meninas e meninos, eles têm que tomar vacina de 9 a 14 anos, a gente tem 2 doses de vacina, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e a gente tem o exame preventivo do câncer do colo do útero, que é o Papa Nicolau, ou PCCU, e é o tratamento adequado, e principalmente quando não tem necessidade, por exemplo, eu não estou sentindo nada, mas eu vou realizar a prevenção para verificar se eu tenho qualquer tipo de alteração. Lembrando que a gente tem que orientar essas usuárias que o vírus que causa essa alteração quando a mulher está com qualquer tipo de câncer, quando ela está com qualquer sinal ou sintoma de câncer, em algumas mulheres esses sintomas não vão existir, então essas mulheres vão ser assintomáticas. Lembrando que a vacina ela protege contra os principais tipos, que são os 16 e 18, que são os causadores do câncer do colo do útero, não é para todos os tipos, lembrando que nós temos mais de 200 tipos de HPV. Então, o uso do preservativo ele também vai ajudar bastante na prevenção do câncer do colo do útero, visando que esse HPV é transmitido por via sexual. Então, a gente tem a camisinha feminina e tem a camisinha masculina, que são distribuídas de graça pelo SUS. A gente consegue achar nas unidades básicas de saúde, nas farmácias. E é uma proteção, gente, que pensando no HPV, pensando principalmente nas questões do condiloma acuminado, nas verrugas, né? Que a gente sabe que o câncer, que o HPV, ele vai causar o câncer sim, ele é um dos causadores do câncer, mas lembrando também que o HPV ele vai causar verrugas vaginais, verrugas genitais. Então, o contato íntimo de um parceiro para o outro também pode levar à transmissão desse HPV. Lembrando das CS, quando a gente fala sobre prevenção, isso é promoção da saúde também. A gente tem que passar as informações para os nossos usuários sobre as formas de prevenção que existem, o que a gente pode fazer para evitar que esse câncer ele venha se desenvolver. Então, a vacina HPV, como eu já falei anteriormente, para meninos e meninas, ela é oferecida gratuitamente no SUS e protege contra os 4 tipos de vírus HPV, que é o 6 e o 11, elas causam verrugas genitais, e também o 16 e o 18, que são os causadores do câncer. Então, são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero. Então, são 2 doses de vacina, a primeira e o reforço, após 6 meses. Como a vacina não protege contra todos os tipos de vírus que causam o câncer do colo do útero, quando chegam aos 25, as meninas vacinadas também precisam realizar o preventivo. Então, a gente tem que orientar essas meninas a tomar as 2 doses, né, de 9 a 14 anos, tomar as 2 doses de vacina HPV, mas lembrar que quando ela completar 25 anos, ela vai ter que fazer o exame preventivo. O interessante, quando a gente fala de exame preventivo para pessoas de 25 a 64 anos, é igual eu já citei anteriormente. A orientação é de 25 a 64 anos, sendo que o Previne Brasil, ele busca essa idade.
Mas a gente não pode deixar de orientar as meninas que já iniciaram atividade sexual mais cedo de também procurar o serviço de saúde para a realização do preventivo, que é de suma importância também. O exame preventivo, que é o exame Papa-Nicolau ou citopatológico, é a análise das células do colo do útero para ver se há alterações causadas pelo HPV que podem transformar-se em câncer. Na coleta do preventivo, o espéculo ele é utilizado, que é tipo um bico de pato, ele é usado pelo profissional médico ou enfermeiro para observar qualquer alteração nesse colo do útero e coletar com espátula e uma escovinha uma pequena amostra das células do colo. Então, a gente coleta uma amostra com a espátula da região do colo e depois a gente introduz a escovinha endocervical para coletar as células praticamente da entrada do colo do útero. Esse material é retirado do colo e ele é colocado em uma lâmina de vidro e é enviada para análise no laboratório. Gente, quando eu falo sobre o exame preventivo, existem vários fatores que vão relatar receio, eu falo receio das mulheres, das nossas usuárias, sobre a realização do exame. Querendo ou não, ele é um exame desconfortável, a gente tem que falar a verdade, né? Nós, como profissionais da área da saúde, ele incomoda, de certa forma. A gente tem que explicar para essa usuária sobre, por exemplo, que a gente tem tamanhos de espéculos. Eu acredito que seja interessante a gente orientar que cada mulher ela tem um tamanho que a gente vai utilizar, que a gente não utiliza espéculo grande para mulheres nulíparas, por exemplo, que a gente tem uma abordagem, e quando eu falo da questão do exame preventivo, nós temos questões relacionadas ao constrangimento, exposição da área genital, né, da área ginecológica, a posição. Então, assim, aí entra a questão que o profissional que for coletar tem uma abordagem adequada. Vocês, como profissionais acesso, vocês têm que saber identificar esses fatores de receio, de constrangimento, fatores que diminuem a adesão dessas mulheres à realização do preventivo. Porque a partir desse momento que a gente consegue identificar esses fatores que diminuem essa adesão dessas mulheres ao serviço de saúde, à realização do corpo citológico, a gente consegue buscar estratégias para tentar sanar essas dúvidas dessas mulheres, e a partir do momento que a gente, como profissional da área da saúde, a gente sabe qual que é a demanda, a gente sabe o que está levando essa mulher a não procurar o serviço de saúde, a gente consegue buscar estratégias para aumentar a adesão dessa mulher e sanar qualquer dúvida que ela tiver relacionada ao exame preventivo. Nós, enfermeiros, médicos que realizamos o exame preventivo, a gente tenta fazer da melhor forma para que a mulher se sinta mais confortável possível. A questão da privacidade, a questão da explicação de como que é o exame, para que serve o exame. Essas questões a gente já explica, nós, né, eu como profissional da área da saúde, a gente já explica todas essas dúvidas durante a consulta. Então, por isso a importância também de nós profissionais da área da saúde, que entrarmos em contato com essa paciente, não só ACS, não só médico, acredito que seja um papel multiprofissional, nutricionista, orientar, você já fez seu preventivo, você já completou 25. A gente sabe que o preventivo é um indicador do Previne Brasil, né? Então, a gente tem que conseguir alcançar nossas metas e diminuir também essa incidência de óbitos dentro do serviço de saúde. Então, por isso a importância da gente procurar se informar e repassar essas informações para essa usuária. Então, identificar quais que são os fatores relacionados à não adesão dessa mulher à prevenção. Explicar para ela que os profissionais de saúde estão lá para acolher essa mulher, para conseguir reduzir esses números incidentes de câncer dentro do município. Então, é um papel multiprofissional, começa desde a recepcionista que vai abordar essa paciente na entrada da unidade básica de saúde,
Começa de você, ACS, que vai até a casa dessa paciente, que verifica, que faz o cadastro, que verifica que ela já está na idade de realizar a prevenção, que às vezes ela tem mais vínculo com você, já que o papel da estratégia da família é resolver 85% dos problemas de saúde de doença, né, da nossa população. Então, assim, vocês, como profissionais da área da saúde, vocês têm um papel de protagonistas em trazer essa mulher, em sanar as dúvidas, e o que vocês não conseguirem sanar no momento, vocês podem ficar tranquilos que a gente, como profissionais, a gente está lá para acolher, nós temos grupos de atenção à saúde da mulher, nós temos as políticas públicas de atenção à saúde da mulher, então é necessário sim trabalhar mais essas questões de constrangimento, por que a mulher não está vindo fazer a prevenção. As recomendações para o exame preventivo é que as mulheres que tenham que fazer esse exame tenham de 25 a 64 anos, que já tiveram atividade sexual, porque antes dos 25 as mulheres não precisam fazer esse exame. É uma pergunta que as pessoas fazem. Então, até essa idade, gente, é mais comum encontrar lesões que regridem espontaneamente. Às vezes desenvolveu e o câncer não evoluiu, sem necessidade de tratamento, né? A mulher tem uma questão imunológica que ela consegue ter uma recuperação mais rápida. Então, com que frequência o exame deve ser feito? Gente, então um exame a cada 3 anos, se tiver resultados negativos. Então, a periodicidade de 3 anos é recomendada pelo INCA e também pela Organização Mundial da Saúde, em função do longo período de evolução dessas lesões que elas são percussoras. Quando a mulher ela faz exame pela primeira vez, a gente deve repeti-lo no intervalo de 1 ano. Então, a repetição após 1 ano tem como objetivo dar mais segurança quanto ao primeiro resultado. Então, para fazer o exame é preferível não estar menstruada, não ter tido relação sexual, ter usado duchas ou lubrificantes vaginais no dia ou no dia anterior. Lembre-se, gente, que é sempre importante saber o resultado do exame. Tem mulher que ela vai à unidade básica de saúde, faz o exame e depois não volta para pegar o resultado. A gente também tem essa dificuldade. Mas a gente, como profissionais da área da saúde, vocês ACS, assim que chega o resultado do exame, a gente já avisa para vocês e é interessante a gente, na visita, informar que esse exame ele chegou, tá bom? A parte também é muito interessante que fala sobre a mulher e o exame preventivo. A gente tem alguns relatos sobre as mulheres, sobre o exame. Um dos fatores é a desinformação. Por exemplo, tem uma frase aqui que fala que achei que só precisava fazer o exame quem tem uma vida sexual promíscua. É o pensamento. Vergonha, sinto muita vergonha e esse é o meu maior obstáculo. Imagina, a gente ter que expor a região vaginal, então é interessante a gente falar que é pro bem delas, né? E que o profissional que tá lá é um profissional competente, a gente vai fazer o exame pensando no bem maior. Então, por isso que ela fica muito tempo sem fazer. Medo do exame. Eu sempre fui muito medrosa. Tinha medo de dor no exame. Quando fiz o exame, fiquei muito tensa. Não consegui relaxar. É o que mais acontece. Por isso que a importância dos profissionais de saúde nessa abordagem para a realização do exame. Deixar a mulher mais tranquila possível para diminuir essa diminuição na demanda. Medo do câncer. Nunca fiz porque sempre fiquei morrendo de medo do resultado. Dá alguma coisa muito grave como o câncer. São vários fatores que a gente consegue encontrar mesmo nessa adesão, né? Nessa diminuição da adesão dessas mulheres. Controle do companheiro, gente, acontece demais. Os homens não gostam desse exame, eles não gostam que as mulheres fazem. Então, controle do companheiro ou da companheira. Ele diz assim: tu vai passar quanto tempo sem poder fazer amor? Essa é ótima. Meu marido não deixa que eu abra as pernas para outra pessoa, nem para o médico ou para a enfermeira. Gente, a era pré-histórica, né? Eu fico imaginando essas pessoas que não deixam o parceiro se cuidar, que tipo de amor que essa pessoa está demonstrando, né? Deixar a pessoa sem fazer o exame, por causa que o exame, de certa forma, é o exame que a gente vai ter que avaliar a região vaginal dessa mulher, mas pensando no bem maior, né, no bem dela, de evitar um câncer. Dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Você lembra que eu falei com vocês anteriormente sobre as questões das cidades ribeirinhas, cidades do norte? Eu trabalho em casa.
Preciso cuidar do serviço e das crianças. Bem complexo. Tem mulher que não tem tempo pra nada, coitada. Ela fica o dia todo trabalhando querendo ou não, as unidades básicas de saúde, tem algumas que não abrem final de semana. No meu caso, na minha unidade básica de saúde, para essas mulheres que não conseguiam ir no serviço de saúde na semana, tinha um dia do final de semana que eu abria a minha unidade de saúde para coletar esses exames e era bem interessante. A adesão não era tão grande quanto eu desejava, mas assim, gente, uma, duas, três mulheres que coletam um exame no final de semana, um dia, né? Eu acho que é super viável você conseguir alcançar essa mulher. Aqui, ó, não tenho com quem deixar as crianças. Tinha que ter um jeito de facilitar para a gente realizar o exame, né? Essa é uma facilitação, uma estratégia boa. Eu acredito que a estratégia de abrir um dia da semana, fazer um mutirão para abordar essas mulheres, para alcançar essas mulheres, sejam bem viável. Então, gente, aonde que são feitos atendimentos para prevenção e tratamento do câncer colo do útero? Quando a gente pensa em prevenção, a gente vai pensar no posto de saúde, nas unidades básicas de saúde, mais perto da sua casa, a gente vai encontrar as unidades, né? Os ACS, geralmente, eles atendem na área de abrangência, cada um tem sua área de abrangência, tem sua microárea, mas os SCFs, as unidades básicas de saúde, são bem centralizadas, né? No bairro. E também a gente pode fazer a vacinação, né? Meninas de 9 a 14 anos contra o HPV. Os serviços de referência e clínica especializada, se precisar fazer colposcopia, né? As mulheres que derem uma alteração ou tratar qualquer tipo de lesão percussora, e a mulher ela será encaminhada pelo posto de saúde para esse serviço especializado de ginecologia. Também tem os hospitais de referência para o tratamento do câncer. Se a mulher for diagnosticada com câncer do colo do útero, ela será encaminhada para um hospital de referência, onde poderá ser tratada com cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. Então, o que eu preciso saber para avançar no controle do câncer colo do útero no nosso país? Então, nós como profissionais da área da saúde, a gente tem que entender, principalmente, gente, quais que são essas barreiras dessas mulheres, o que está levando a ela não procurar o serviço de saúde, como eu falei anteriormente, as desinformações, o medo, tudo isso são questões que vão levar ao aumento do fator de risco dessa mulher. Então, gente, a informação ela deve ser confiável e de fácil acesso, compreensão, a gente tem que falar fácil para essa mulher, né? Não adianta a gente falar compositológico, se ela não sabe o que é um compositológico. A gente tem que ter informações sobre essa doença, superação do medo e do preconceito em relação ao câncer, ao exame, ao preventivo, à vacina contra o HPV, profissionais de saúde comprometidos e capacitados para oferecer atendimento de qualidade, né, para essa mulher, acesso aos serviços de saúde para fazer o exame preventivo, diagnosticar e tratar as lesões percussoras sem demora, quanto mais rápido possível, mais rápido a gente sabe o diagnóstico, um diagnóstico precoce vai ter uma chance maior de cura, garantir a qualidade dos exames diagnósticos e tratamento, início do tratamento do câncer em até 60 dias após a confirmação do diagnóstico, tem que ser o mais rápido possível. Atenção humanizada, que é de suma importância, a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que saber das dificuldades do outro, a gente tem que ser sensibilizado em relação a essas demandas, essas barreiras que essas mulheres apresentam, os fatores de risco que essa mulher apresenta, a gente tem que ter respeito à autonomia dela, à escolha dela, à dignidade, à confidencialidade dessa mulher em todas as etapas da vida dela, sobre os cuidados paliativos para o controle dos sintomas e um suporte social, espiritual, psicológico a essas pacientes e à sua família, porque um diagnóstico de câncer ele vai trazer medo, insegurança, então a gente precisa ter uma equipe multiprofissional envolvida nessas questões relacionadas à prevenção, à questão da reabilitação e de suma importância a promoção da saúde, né? A gente tem que promover a saúde, a gente tem que levar informação para essa mulher procurar o serviço de saúde e a gente conseguir realizar um diagnóstico precoce. Então, essa conquista, a gente depende de você, ACS, depende dos serviços de saúde, depende das mulheres, depende da população em geral. Essa informação tem que chegar até elas e a gente tem que saber como abordar, como agendar, como orientar.
Então, por isso, o conhecimento é de suma importância para levar essas mulheres a buscar o serviço de saúde, realizar a prevenção. Gente, cuidem das nossas usuárias, cuidem das nossas mulheres. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de estar falando para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho como enfermeira, como a minha percepção do trabalho do ACS, dos profissionais de saúde que estão envolvidos na adesão dessa mulher ao preventivo do câncer do colo do útero. Agradeço ao portal do ACS, a todos os envolvidos, na semana do ACS. As informações sobre essa cartilha vocês conseguem encontrar no site do Ministério da Saúde, no site do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e estou à disposição. Vou deixar o meu contato, o meu Instagram, e o Instagram do Bem-Estar Feminino, que é um projeto de pesquisa do mestrado. Sigam lá, e estou à disposição.